Essas são marcas que ficam no corpo e no emocional para toda uma vida. E que quando você está no meio do furacão, não consegue visualizar uma saída. E como se isso não bastasse, também houve experiência com a violência doméstica. Qualquer desvio de criança era tratado com surras brutais e exageradas. Eu e meu irmão passamos por isso muitas vezes, mas os traumas mais marcantes foram das inúmeras vezes em que minha mãe foi severamente agredida fisicamente. E um trauma físico nunca vem sem traumas emocionais, tanto para quem é vítima, como para os filhos que assistem a tudo. Esses são alguns dos trechos, digamos assim, do texto Ressurgindo das Cinzas, Se Eu Superei, Você Também Consegue, assinado por Vialana Esther Salatino, texto que integra uma coletânea maior, Poderosas e Grandiosas. Sem mais delongas, quem está aqui conosco é a Vialana, é uma honra tê-la conosco aqui. Obrigada, igualmente. Muito obrigada pela oportunidade de falar desse livro. Nós temos um conjunto aqui, Vialana, organizado com uma coordenação editorial, sempre bom citar aqui, Alessandra Xenruck, Cláudia Pires e Juliana Rosa. Basicamente são um conjunto de mulheres predominantemente da área da psicologia, se eu estou certo, mas outras de algumas áreas, mas enfim, com uma perspectiva humanística aqui. E vocês se dividem dentro de um escopo Poderosas e Grandiosas. Eu tive a oportunidade de ler outros textos aqui também, não só o teu, no sentido de superação, de pautas femininas, mas que também se confundem com o contexto familiar, enfim, e que também serve de aprendizado para nós homens, que também somos atingidos por isso de diversas maneiras. Eu gostaria que tu começasses, então, detalhando o projeto Poderosas e Grandiosas. Certo. Então, o projeto visa as mulheres contarem a sua história de superação, né? Por isso o nome também do capítulo sobre Ressurgindo das Cinzas. A ideia é que as mulheres falem algo que era difícil para elas, relacionado a gênero, ou família, ou violência, ou luto, né? Das questões que elas viveram, e aí elas trazem no seu capítulo como elas superaram isso. E aí no meu capítulo aproveitei para falar sobre essa questão da violência doméstica, né, do abuso, do estupro sexual, enfim, né, que é um tema difícil da gente falar, um tema que as pessoas não querem ouvir, mas que é necessário abordar. O tema é difícil de falar, mas no teu caso, em escala geometricamente ainda maior, porque o relato é pessoal. Sim. Não é o relato de uma psicóloga que traz experiências de consultas, enfim. Tu sofreste isso? Sim, difícil a gente poder revelar isso porque envolve outras pessoas, né? Familiares, enfim. Mas é a realidade, é a verdade, o que eu entendo que eu posso dizer de como superar como pessoa que passou por isso, né? Nós vamos começar a detalhar isso, e eu acho que não tem por que esconder, porque está escrito de forma bem explícita, né? Sim. No teu texto aqui, no teu relato. A superação, e nunca se supera, né? A violência, o estupro, o abuso, entram naquele rol de pautas insuperáveis, como, por exemplo, quem perdeu um filho, né, que é a escala quase que invertida da ordem natural das coisas. Isso. Eu tive a oportunidade de entrevistar aqui a ex-prefeita Paula Iores. Sim. Ela fez um livro, e ela é a ex-vice-prefeita, mas ela também foi prefeita em exercício, e ela falava, olha, nós tentamos aprender a conviver, mas a superação nunca acontece. É mais ou menos por aí? E no caso dela, né, que foi ainda o marido e o filho, né? Em um caso chocante, assim, né, de Caxias. Eu acredito que eu me sinto hoje como alguém que superou, né? Claro, as marcas ficam, mas diante de tanta psicoterapia, de tanto trabalho pessoal, né? A gente consegue escrever e falar sobre isso, sem problemas maiores, né? Porque no passado não foi assim, né? Então, eu acredito que a gente, sim, consegue superar. Tu consegues dar uma perspectiva de tempo disso? Quantos anos? Como é que foi isso? Quando que começou? Sim, aos 3 anos de idade, né? Começou isso. E aí, por mais que uma criança não tenha muita noção, e mesmo diante de uma ameaça, eu contei,
né? Ninguém fez nada, porque a pessoa que fez isso era um tio, ele negou na época, e as pessoas acreditaram na versão dele, né? Então, depois de ter contado isso, no dia seguinte, aconteceu em casa também, daí com o meu pai. Não sei se ele se inspirou, né? Que No que loucura. ouviu. E aí a gente passou por essa situação assim por muitos anos, né? Cheguei na adolescência aí por 16, 17 anos, quando eu decidi fugir de casa, entre aspas, né? Porque eu fui para casa da minha avó, mas é uma situação recorrente, né? Mas o que é interessante no livro, até difícil dizer como atenuante, Uhum. mas nós tivemos aqui, por um acaso, uma psicóloga também, faz em torno de uns 10, 15 dias, Uhum. que trouxe um livro, mas aí com uma abordagem infanto-juvenil, Uhum. também tratando disso, de abuso na infância. E da dificuldade que é fazer com que crianças e adolescentes relatem isso. Uhum. Tu tinhas, digamos assim, figuras com uma relativa confiança que te inspiraram um desprendimento de contar. Uhum. Seja a mãe, seja A mãe. depois a avó, Uhum. mais adiante. Sim. Por que isso? Por que Uhum. elas te despertaram essa confiança? Que às vezes é tão difícil. Eu creio que a gente tinha uma abertura para isso. Eu tenho uma mãe muito jovem, né? Uhum. Eu tenho 50 anos, a minha mãe tem 65. Então, ela era muito Ela te jovem. teve com 15 anos. 15 anos. Nossa. Então, a gente, acho que devido a essa proximidade, consegue falar melhor. Mas o fato é, qual a força que a mulher tem para mudar isso? Porque ali ela não conseguiu mudar. Se a tua mãe era praticamente tua amiga, né? Pela Sim, diferença de isso idade. aí. E aí, essa questão que a outra psicóloga trouxe, né? É exatamente isso. Como que um adolescente conta e quando é pai? Porque tem a questão horrível dessa violência, mas tem a questão de que é família. Tem os momentos em que ele não foi aquele monstro. E, inclusive, eu cuidei dele, já é falecido, né? E eu cuidei dele nos últimos anos de vida, que é uma coisa estranha, né? Sobrou para mim, digamos assim. Porque ele tem uma associação de doenças que evolui para um Parkinson, também tem câncer, enfim, né? E tu ficas ali de 2 a 3 anos Isso, cuidando. Até o falecimento. Uhum. Foi bom, porque foi tempo de perdoar, né? Que diante de tanto sofrimento que eu vi ele passando, né? Foi algo que eu consegui fazer. Mas não é gostosinho de passar, né? E tu trabalhaste mais pela perspectiva só da psicologia, e nós vamos aprofundar isso, Uhum. ou também teve o componente religioso? Muitas pessoas também têm esse amparo, né? Olha, eu acredito que mais pela psicologia, né? Eu costumo dizer que eu não tenho, assim, uma religião definida, né? E minha família toda tem, né? Mas eu fui uma exceção, não sei porquê, né? Saí disso, assim, e não escolhi uma nova religião. Não que eu não acredite em Deus, né? Eu acho que isso é fundamental de dizer. Mas não uma religião, talvez uma espiritualidade, né? E nesses casos que foram se acumulando, um ponto que me chamou a atenção no livro é que, de maneira recorrente, pelo menos dá a entender isso, o teu pai chorava, se emocionava, se dizia arrependido e até no mesmo dia reincidia. Sim. Com perdão pela cacofonia, mas repetia o ato. Mas é isso mesmo. A gente, quando chegava em certas discussões, né, dentro de casa, de realizar uma denúncia, né, aí ele chorava, se arrependia, pedia perdão e na mesma noite ele repetia. Então, sim, né, a gente vê que eu acredito que tem muitas coisas que levam, né, a isso, além do que a teoria vai dizer que é doença, mas eu entendo que na psicologia essa doença era o caso do meu pai, né, e que nunca foi tratada, nunca foi conduzida. Talvez ele tenha passado isso na infância dele, eu não tenho esse relato, né, mas... E ele nunca quis abrir também? Não. E ele teve uma história de vida muito difícil, perdeu o pai muito cedo, né? E, enfim, num contexto de muita pobreza. Tem um monte de coisas aí que me ajudaram a perdoar, né?
Mas como é que eu te explico assim? Ele não tinha controle disso que ele fazia. Tanto que ele dizia, me perdoa, nunca mais. Tanto que nunca denunciei na delegacia. Nunca chegou. Por isso que quando a gente vê esses números que são alarmantes, né, sobre abuso, sobre estupro, sobre violência doméstica, a gente nunca sabe o número real, porque muita gente não consegue chegar a uma delegacia, né? E naquela época isso era ainda pior. Hoje, algumas mulheres ainda relatam que chegam numa delegacia e são atendidas sempre por policiais homens. Nem em todos os lugares a gente tem uma delegacia da mulher, um preparo, né, para isso. Então, eu entendo que os números, sim, são muito maiores. E também a gente tem muitos homens que não falam de abuso, né? Tu te arrependes de não ter feito esse tipo de denúncia, digamos assim? Sim, me arrependo. Me arrependo porque, assim, teria sido muito doloroso, por isso eu não consegui fazer, né? Mas eu me arrependo porque talvez teria tido algum tipo de ação, mesmo que judicial, uma ação legal. Ou pelo menos estancar Isso. Um afastamento, a né? reincidência, Isso aí. como a gente fala hoje da Lei Maria da Penha. Isso. Claro enfim. que na época não tinha isso, né? Claro, nós estamos tratando de um período também muito remoto e hoje mesmo com todas as campanhas de conscientização, ainda os números são muito altos. A propósito disso, eu até não acompanhei mais a evolução no noticiário, mas houve uma crise enorme que culminou com a exoneração, pelo menos do cargo, né? Ele foi do então chefe da Polícia Civil no Estado, por assédio a uma delegada e tal, e depois foram ver nas delegacias das mulheres insuficiência de atendentes. Como tu falaste, de policiais servidoras para o atendimento da ocorrência, isso em Porto Alegre, na capital, e depois delegacias que sequer funcionavam no interior do estado, né? Exato, e a gente tem casos, tipo, a lei ela é muito linda, ela funciona muito bem no papel, ela é maravilhosa. E eu sou defensora da Maria da Penha, embora eu sei também que tem mulheres que não são santas, né? E que também vão ser abusadoras de alguma forma, e mulheres que acabam denunciando um homem por um abuso, um estupro que ele não cometeu. Claro, né? aí atrapalha a própria aplicação e tu vai ter uma ocupação também desses agentes públicos no sentido de ir atrás até se a denúncia foi verdadeira ou não, né? Exato. Poderiam estar atendendo um caso casos real. concretos, né? Um caso de muita necessidade, né? Então, eu sei que tem tudo isso, mas eu sei que na prática, atendendo pessoas, né, a gente escuta muita coisa. E de saber que a pessoa está na casa, com medida protetiva e tudo está na casa do local onde a pessoa está ficando para não ficar sozinha, na casa de algum familiar, cortando uma cerca e liga para a polícia e não tem ninguém para ir lá. E daí as alegações são, ele ainda não fez nada, se ele fizer alguma coisa a gente vai. Aí eu, como psicóloga, penso, então se ele matar esta mulher, agredir, sei lá, daí alguém vai. Sim, tu ficas à mercê de um ato concreto, assim, quer dizer... É horrível. É horrível, né? E aí, assim, dizendo que não tem gasolina, que não tem efetivo, né? É muito difícil. Eu acho que tem muitos casos, a gente tem muitas coisas aí, né? Tem muitos casos, não tem como dar conta de tudo, a gente precisa agir de outra forma, na minha opinião, né? Sendo pessoas que vão, de alguma forma, com esse livro, com essa conversa, com o material dessa outra psicóloga, né? Levando uma ajuda preventiva. Não depois que o pior acontece. A Câmara, aqui na Câmara, nós temos já uma Procuradoria Especial da Mulher, da qual automaticamente todas as vereadoras de cada legislatura fazem parte. E ela, recentemente, aí teve... até os vereadores aderiram, se vestiram de preto, contra o feminicídio. A Câmara vem... Eu lembro de anos anteriores um apitaço também, que era algo como cada mulher ter seu apito e promover barulho em caso de acontecer algo. Também aquela história, a briga de marido e mulher não se mete a colher. Não, tem que ir lá que resolver. E denunciar. Então, a Câmara tem sido muito ativa nessas campanhas, não só a Câmara, de modo geral, diversos órgãos, enfim, têm feito isso. E tem sido muito necessário, porque os números são elevadíssimos, né? E a gente tem toda essa história que tu contas ali, deve ter sido, se eu não me engano, junto da Páscoa aí, né? Não, que foi assim um momento
absurdo, né? Do quantitativo, É. e daí 10 casos foram entre Páscoa, do feriadão ali. Sexta-feira Santa e Páscoa. E aí é que vieram à tona esses gargalos no próprio atendimento à mulher, né? Que muitas mulheres sequer conseguiam registrar a denúncia Isso. por falta de atendentes, né? Isso aí, porque imagina 10 casos em 3 dias, 3, 4 dias, né? É muito sério. E aí não tinha como registrar, não tinha como se defender, eu sei que não tinha nem médico para atender. Nessa reta final, eu gostaria do papel da psicologia, porque na pergunta anterior, tu falaste em ter superado, isso também me chamou a atenção, mas no livro tem uma lógica. Tu procuras a terapia quase que concomitantemente com o início do curso de psicologia. Então, a psicologia também, ela não é só o teu ofício, ela se tornou também quase que uma solução de vida, digamos assim. Não sei se eu estou exagerando. Então, eu gostaria que tu comentasses esse aspecto da psicologia mesmo, no sentido mais amplo para ti. Então, a psicologia, ela é funcional, né? As pessoas costumam dizer, psicólogo não serve para nada. Isso não é uma verdade. Depende de onde as pessoas vão também. E muitas vezes vão, inclusive, num profissional que não é da psicologia, que se diz psicoterapeuta. Então, a gente precisa entender onde a pessoa está inserida e se ela conseguiu ter um vínculo com o seu psicólogo, se ela está no melhor psicólogo para ela. Porque, às vezes, a linha teórica, a abordagem desse psicólogo não é para aquela situação, é para uma outra, né? Claro. E ambos precisam perceber isso. Então, me ajudou muito. É algo que parece assim, né? Estou advogando em causa própria, Claro. mas me ajudou muito. A psicologia, ela cura, né? E o curso de psicologia foi superação total, né? No sentido de estou estudando, tendo a minha independência, entendendo também as coisas que eu vivi, não só pela psicoterapia, mas pelo estudo, pelo curso. Em muitos momentos, o ir para a escola foi o que salvou a vida, no sentido de emocionalmente, né? Porque lá era um lugar de paz, de segurança, né? De esperança, porque tu vai viver aqui, tu vai estudar, tu vai ter o teu dinheiro, tua casa, tua vida, né? Sim, é uma rotina, né? É uma rotina que te disciplina, que te faz crescer, se desenvolver enquanto pessoa. Não é só a psicoterapia, o estudar também, na minha opinião, faz com que a gente se desenvolva. Eu faço análise há muitos anos, tá? Desde estudante universitário, ininterruptamente. E tem um aspecto do analista que é uma capacidade muito limitada de intervenção, e isso é feito de maneira proposital. Né? Existe um jogo quase que de espelho, de modo que tu enxergues e de maneira um pouco discreta e pontual o analista vai colocando vai lançando mão desses movimentos, mas de maneira muito sutil. Eu fico imaginando tu no consultório, quando chega uma situação dessas, talvez a tua ansiedade de tentar propor uma solução. Tu te contens e mantens o protocolo do analista? Como é que funciona isso? Bom, a gente tem que fazer isso eticamente, né? É que nem eu digo, se uma pessoa chega chorando muito e eu vou chorar mais do que ela, eu não vou ajudar ela, né? Então, com o tempo, a gente compreende, o ajudar é uma palavra ruim, mas se a gente não consegue se distanciar disso para ouvir a história da pessoa e dar espaço para a história dela, porque daí eu estaria envolvendo a minha história naquilo que ela conta, né? Que é ela que tem que se enxergar e interpretar, né? Isso aí, é ela que tem que compreender isso para que ela possa seguir. Eu posso, claro, em algum momento dizer para ela, já passei por isso e tu vai superar, né? É possível. Então, nesse ponto, eu posso dizer, talvez outra pessoa que não tenha passado por isso, que bom para essa pessoa, inclusive, né? Mas ela pode dizer, olha, eu estou te dizendo que já vi outros casos e que a psicologia ajudou. Então, não precisa ser só experiência própria, né? Sim, tipo aquela coisa assim... eu sou o exemplo, tu tens que chegar até mim. E até porque assim como está escrito, né? Para mim foi esse o meio que eu encontrei. Me curar pela psicoterapia, estudar, né? E não consegui parar ainda até hoje. Quando a entrevistada é boa, o tempo voa. E é o nosso caso até por causa do tema, que é muito instigante.
E eu te dou em breves segundos, digamos assim, para as tuas considerações. Então, minhas considerações seriam: denunciem ou contem para alguém, né? Se não for uma denúncia formal, mas pelo menos busque se proteger. E a denúncia, ela é para cessar isso, é importante. Como eu te falei, eu me arrependo de não ter feito, tá? Então, assim, denunciem, busquem ajuda, falem sobre isso, porque a pessoa que passa por isso, ela se sente envergonhada, ela se sente não só uma vítima, ela se sente participante disso, né? Porque ela também não denunciou, não fez nada. Então, ela precisa entender que ela é a vítima, ela não tem culpa de nada. Mais uma vez, muito obrigado, então. Eu que agradeço. A honra foi toda nossa. Acabamos de conversar, então, aqui com Vialana Esther Salatino, ela que nos trouxe aqui o texto Ressurgindo das Cinzas, parte da obra Poderosas e Grandiosas, livro que é pauta do Café com Letras desta semana. Como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.